Há um perigo silencioso se infiltrando entre o povo de Deus. Igrejas que, em vez de conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes da verdade, as arrastam para caminhos de escuridão espiritual. Você já entrou em um lugar que se dizia a casa de Deus, mas saiu com um coração mais pesado do que quando chegou. Onde o nome de Jesus era repetido, mas a mensagem parecia vazia, distante da palavra que liberta. Irmãos, isso não é coincidência. A Bíblia nos adverte. Surgirão falsos profetas, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles falam de prosperidade, mas esquecem a cruz, prometem milagres, mas negligenciam o arrependimento. Lembre-se da história do povo de Israel quando Jeroboão ergueu altares pagãos em Betel e Dan. Ele sabia que, se o povo continuasse indo a Jerusalém para adorar, seu reino dividido não se sustentaria. Então criou uma religião conveniente. Beceros de ouro, festas alteradas. Sacerdotes escolhidos por homens, não por Deus. Porecha culto parecia adoração, mas era uma armadilha para afastar o povo da verdade. E quantos hoje estão fazendo o mesmo, alterando o evangelho para agradar multidões, trocando a santidade por espetáculo, a doutrina por emocionalismo? Vazio? Jesus nos alertou. Acautelai-vos. Essas palavras ecoam através dos séculos porque o perigo é real. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade do Pai. Há igrejas onde a palavra é diluída, onde o pecado é tolerado, onde a ganância é disfarçada de unção. E o resultado? Pessoas que acham que estão salvas, mas estão mais perdidas do que nunca. Como aqueles que, no dia do juízo, dirão: não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e ouvirão a terrível resposta: apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Por isso, hoje precisamos abrir os olhos. Examina tudo à luz das Escrituras, porque há um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele é morte. E se a própria luz que há em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Não podemos nos conformar com meias-verdades, com evangelhos adaptados, com pregadores que bajulam os ouvintes em vez de confrontá-los com a realidade do pecado e da necessidade de um Salvador. A verdadeira igreja é aquela que proclama, sem medo, que Jesus é o único caminho, que não negocia moralidade, não barganha fé, não troca o altar por palco. Ela chama o pecador ao arrependimento, não ao conforto no erro. Sei onde vou está, não há convicção de pecado, não há clamor por santidade. Cuidado, pode ser que você não esteja em uma casa de Deus, mas em um engano preparado para afastá-lo dele. Nos próximos blocos vamos mergulhar mais fundo nesses sinais de alerta. Porque a fé que não é testada pode não ser verdadeira. E se o alicerce for areia, quando a tempestade vier, a queda será grande. Era uma vez um povo que clamava por Deus, mas que aos poucos foi seduzido por vozes que soavam piedosas, mas carregavam veneno. Essas vozes prometiam bênção sem obediência, milagres sem fé genuína, libertação sem arrependimento, e o povo, ávido por soluções rápidas, sagaz, sem questionar. Essa é família. A Bíblia nos conta que nos últimos tempos, muitos serão enganados. Homens e mulheres surgirão com palavras doces, discursos emocionantes e uma suposta unção que na verdade não passa de manipulação. Eles falam em nome de Jesus, mas seus corações estão longe dele. Usam a Bíblia como instrumento de controle, não de libertação. Distorcem as Escrituras para justificar seus erros, como fez Satanás no deserto quando tentou o próprio filho. Quantos hoje estão sendo iludidos por pregadores que transformaram o evangelho em um negócio, que vendem orações poderosas em troca de ofertas, que garantem curas desde que você doe com fé? Onde está escrito que a graça de Deus tem preço? Onde está a humildade de quem realmente conhece o Senhor? Esses falsos mestres constroem impérios, não vidas, enchem estádios, mas não transformam corações. O apóstolo Pedro já alertava: assim como houve falsos profetas entre o povo, também entre vocês haverá falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o próprio Senhor que os resgatou. E muitos seguirão os seus caminhos, e por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Eles são como fontes sem água, como nuvens levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais densa escuridão. Você já viu isso acontecer? Um líder religioso que cai em escândalo, mas continua no púlpito como se nada tivesse acontecido. Uma igreja que mais parece um clube social, onde o pecado é tratado com naturalidade e a santidade é considerada radical. Esses são os frutos podres de uma árvore que não foi plantada por Deus. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Um bom líder aponta para Cristo, não para si mesmo. Uma igreja verdadeira prega a cruz,
não há autoajuda espiritual. O Espírito Santo convence do pecado, não o esconde. Se o que você ouvir não lhe incomodar, não lhe desafiar, não lhe levar a se humilhar diante de Deus, desconfie, porque o verdadeiro evangelho não massageia o ego. Ele crucifica a carne. Era uma vez um homem que entrou no templo com o coração cheio de devoção, mas saiu com os bolsos vazios e a alma ainda mais pobre. Ele havia sido convencido de que se não desse tudo o que tinha, Deus não o abençoaria. E assim, entregou seu último centavo, esperando um milagre que nunca veio. Enquanto isso, o pregador que lhe extorquiu saía em seu carro de luxo, gabando-se de sua fé vitoriosa. Quantos hoje estão presos nessa armadilha? Igrejas que transformaram o evangelho da graça em um negócio lucrativo, onde a fé é medida pelo tamanho da oferta e a espiritualidade pelo tamanho do patrimônio. Onde está escrito que servir a Deus é sinônimo de riqueza material? Onde está a simplicidade de Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça? Onde está o apóstolo Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? A Bíblia é clara. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, no entanto, há igrejas que fazem do dinheiro o seu Deus. Promessas de retorno financeiro, bênçãos multiplicadas e prosperidade garantida são usadas como isca para sugar os recursos dos fiéis. Mas o que acontece quando a conta não fecha? Quando o desempregado que deu seu último centavo continua desempregado? Quando o doente que vendeu seus bens para semear uma fé contínua é enfermo? A culpa é jogada sobre ele. Você não deu o suficiente, sua fé foi pequena. Que perversão do Evangelho! O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes para alimentar os famintos nunca cobrou ingresso para seus milagres. O mesmo Deus que sustentou Elias com o pão trazido por corvos não exigiu dízimo do profeta antes de agir. A verdadeira provisão divina vem pela obediência, não pela exploração. E o que dizer dos líderes que vivem como reis enquanto suas ovelhas passam necessidade, que justificam seus jatos particulares e mansões com a desculpa de que precisam viver como filhos do rei? Esqueceram-se de que o verdadeiro rei nasceu em um estábulo, viveu como servo e morreu como criminoso. Esqueceram-se de que a maior riqueza do cristão não está na terra, mas nos céus. O pior é que essa mensagem distorcida cria cristãos superficiais, que buscam a Deus apenas pelo que Ele pode dar, não por quem Ele é. Gera pessoas que amam as bênçãos, mas não abençoam, que querem a coroa, mas não a cruz, que desejam a glória, mas não o sofrimento por Cristo. Mas há esperança. Ainda existem igrejas fiéis que pregam o evangelho integral, sem vergonha e sem adulteração, onde o dinheiro é servo, não senhor. Onde os pobres são honrados, não explorados. Onde a verdade é dita, mesmo quando dói. Nos próximos blocos vamos continuar expondo essas distorções, porque o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas quem conhece a verdade o libertará. Há um fenômeno assustador em muitas igrejas hoje. O pastor virou ídolo. Sua foto está em todos os livros, seu nome é gritado como se fosse um astro. Suas palavras são recebidas como oráculos infalíveis. As pessoas não vêm mais para adorar a Cristo, vêm para ver o homem no púlpito. E quando isso acontece, algo essencial morre na alma da igreja. Lembra-se do rei Herodes, quando o povo gritava: é voz de um Deus e não de homem? Ele não rejeitou a glória que pertencia somente a Deus. E um anjo do Senhor o feriu, porque não deu a glória a Deus. Quantos hoje estão cometendo o mesmo erro? Pastores que aceitam elogios que deveriam repudiar, que cultivam personalidades maiores que o Evangelho, que se colocam no lugar que só pertence a Cristo. A verdadeira adoração aponta sempre para Jesus. João Batista, que poderia ter criado um movimento em torno de si mesmo, declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo, que realizou milagres extraordinários, repreendeu aqueles que queriam segui-lo em vez de Cristo. Acaso Paulo foi crucificado por vocês? Mas o que vemos hoje? Igrejas que mais parecem F-clubs, onde o importante não é conhecer a Cristo, mas estar perto do homem de Deus, onde as pessoas não buscam a palavra, mas a palavra profética do líder, onde a unção do Espírito foi substituída pelo carisma humano. Isso não é cristianismo, é idolatria disfarçada de religião. E o fruto dessa distorção é devastador. Quando o ídolo cai, a fé de muitos desmorona junto. Quantos já abandonaram a fé porque descobriram que seu herói espiritual era um pecador como qualquer outro? A Bíblia nos adverte: maldito o homem que confia no homem. Nossa fé deve estar firmada em Cristo, a rocha inabalável, não em personalidades humanas. A adoração verdadeira liberta.
A falsa adoração escraviza. Uma igreja saudável não gira em torno de um homem, mas em torno da cruz. Seu louvor não exalta personalidades, mas proclama a glória do Cordeiro. Seus membros não são seguidores de um líder humano, mas discípulos de Jesus. Mais adiante continuaremos expondo essas distorções, porque a igreja não é de homens, é de Cristo. E ele não divide sua glória com ninguém. Há um espetáculo sendo encenado em muitos púlpitos. Hoje, homens vestidos de piedade transformaram o altar em palco, a pregação em show e os milagres em performances. O sobrenatural virou entretenimento. A unção se tornou dramatização. E o culto racional que agrada a Deus foi substituído por emocionalismos vazios. Quando a fé vira show, a essência se perde. Lembra-se do profeta Elias no Monte Carmelo, enquanto os profetas de Baal pulavam, gritavam e se mutilavam para chamar a atenção de seu Deus. Elias simplesmente orou com reverência. O fogo que caiu do céu não foi resposta a teatros religiosos, mas a uma fé genuína. Hoje muitos estão repetindo os erros dos profetas de Baal, menos acham que quanto mais barulho, mais Deus se agrada. Quanto mais dramática a encenação, mais poderosa a unção. Mas a verdade é que Deus não é impressionado por nossos espetáculos. Jesus expulsou os vendilhões do templo não porque estavam fazendo algo ilegal, mas porque haviam transformado a casa de oração em comércio. E, Hold. Quantos templos se tornaram casas de espetáculo, onde o culto é planejado como um show com luzes, piadas e efeitos especiais, mas sem a presença genuína do Espírito, onde o sermão é substituído por monólogos engraçados que entretêm, mas não transformam. O apóstolo Paulo advertiu sobre os tempos em que os homens não suportariam a sã doutrina, mas cercariam a si mesmos de mestres segundo seus próprios desejos. E é exatamente isso que vemos. Igrejas que abandonaram a pregação fiel das Escrituras para oferecer o que o povo quer ouvir. Mensagens que coçam os ouvidos, mas não confrontam o coração. Cultos que divertem a carne, mas não alimentam o espírito. O pior é que essa teatralização produz cristãos superficiais, pessoas que choram durante o culto, mas não mudam de vida, que aplaudem as performances, mas não obedecem a Cristo, que se emocionam com as histórias, mas não se rendem à verdade. A fé delas é como fogo de palha, menos queima intensamente por um momento, mas se apaga quando a emoção passa. Deus não está procurando atores religiosos. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O culto verdadeiro não precisa de artifícios. A presença de Deus por si só é suficiente. Quando Moisés viu a glória de Deus no Sinai, não houve luzes nem piadas, menos apenas o tremendo poder do Santo. Quando Isaías viu o Senhor no templo, não houve coreografias, menos apenas o reconhecimento da própria indignidade diante da santidade divina. Ainda há esperança. Ainda há igrejas onde o sagrado não foi banalizado, onde o culto é simples, mas profundo, onde a palavra é pregada com fidelidade, não com floreios, onde o Espírito age com liberdade, não controlado por roteiros humanos. Breve vou expor essas distorções, porque a fé que agrada a Deus não é show, é entrega. Não é performance, é vida. Não é teatro, é realidade. Há uma tirania silenciosa operando em muitas igrejas hoje. Uma manipulação que usa o nome de Deus para controlar, coagir e dominar pessoas. Líderes que deveriam ser pastores tornaram-se carcereiros da fé, usando técnicas de intimidação emocional para manter o rebanho sob seu jugo. Não questione o líder, não fale contra a unção quem toca no ungido do Senhor. Quantos já ouviram essas frases como armas para silenciar o discernimento? Você se lembra de como Jesus tratou os fariseus? Eles amarravam fardos pesados nos ombros dos outros, mas nem com um dedo os ajudavam a carregá-los. Colocavam-se no lugar de Deus, decidindo o que era certo ou errado, quem era digno ou indigno. E hoje não é diferente. Quantos pastores se comportam como pequenos papas, exigindo obediência cega às suas opiniões pessoais? Que transformaram suas igrejas em reinos particulares onde suas palavras têm peso de lei divina? A Bíblia nos adverte: não domineis sobre a herança de Deus. O verdadeiro pastor guia, não controla. A verdadeira autoridade espiritual atrai pelo amor, não pelo medo. Mas o que vemos em muitas comunidades? Membros que têm medo de pensar por si mesmos, do questioner, de buscar nas Escrituras. Ovelhas que seguem cegamente qualquer ordem, mesmo quando contradiz a palavra de Deus, porque foram ensinadas que a submissão ao líder é submissão a Deus. Isso não é cristianismo. É abuso espiritual disfarçado de piedade. É a reprodução do mesmo espírito que levou os fariseus a rejeitarem Cristo,
porque ele ameaçava seu controle religioso. Quantas pessoas hoje estão machucadas, feridas, desiludidas com a fé porque foram vítimas desse tipo de manipulação? Quantos abandonaram a igreja não porque rejeitaram a Cristo, mas porque não suportaram mais a opressão em seu nome? O apóstolo Paulo nos lembra: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira igreja não é uma prisão espiritual, mas um lugar de libertação, onde o Espírito Santo é o guia, não a mente controladora do pastor. Onde as pessoas são ensinadas a depender de Cristo, não de um líder humano. Onde o discernimento é incentivado, não reprimido, mas a esperança. Assim como Jesus enfrentou os fariseus em defesa da verdade, hoje há vozes se levantando contra esses abusos. Há igrejas onde o povo de Deus pode respirar a liberdade do Espírito, onde o jugo é suave e o fardo é leve. Como prometeu nosso Senhor, há um veneno silencioso contaminando muitas igrejas hoje, um controle disfarçado de espiritualidade que corrói a liberdade cristã. Imagine uma ovelha que, em vez de ser guiada a pastos verdejantes, é mantida, acorrentada no escuro, convencida de que aquelas correntes são a proteção do pastor. Essa é a realidade de muitos crentes hoje, presos em sistemas religiosos que usam a Bíblia como algema e a fé como instrumento de controle. Livres que deveriam ser servos tornarem-se senhores absolutos, e ovelhas que deveriam ser livres transformarão-se em prisioneiros voluntários. Jesus enfrentou esse mesmo espírito quando denunciou os fariseus. Eles fechavam o reino dos céus aos homens, não entrando nem deixando entrar. Colocavam pesados fardos sobre os ombros das pessoas, mas nem com um dedo os ajudavam a carregá-los. Hoje, o mesmo farisaísmo se manifesta quando pastores exigem obediência cega às suas opiniões pessoais, quando transformam suas interpretações em dogmas absolutos, quando usam textos bíblicos isolados para justificar seu domínio sobre as consciências alheias. Não toque no ungido, não critique o líder. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Essas frases tornarem-se armas nas mãos de homens, que confundem sua própria autoridade com a autoridade de Cristo. O abuso espiritual é particularmente cruel, porque se disfarça de piedade. Ele não chega com grosseria ou ameaças explícitas, mas com sorrisos e linguajar espiritual. Pastor está orando por você, líder tem uma palavra profética para sua vida. Deus me mostrou que você precisa. Quantas decisões pessoais, quantas vocações, quantos relacionamentos foram controlados por essas frases aparentemente inocentes? O problema não está na orientação pastoral legítima, mas na manipulação que substitui o livre-arbítrio por uma falsa submissão espiritual. O apóstolo Pedro advertiu especificamente contra isso quando disse aos presbíteros: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas com desejo sincero. Não como dominadores sobre os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A verdadeira liderança cristã inspira pelo exemplo, não oprime pelo controle. Guia para Cristo, não para si mesma. Quantas pessoas hoje carregam cicatrizes profundas por causa desse abuso? Casais que se separaram porque o profeta disse que não eram almas gêmeas. Jovens que abandonaram seus sonhos porque o homem de Deus determinou outro caminho. Que vivem atormentadas porque algum líder declarou que elas têm espíritos de rebeldia quando ousaram questionar. Isso não é pastoreio, é escravidão espiritual disfarçada de orientação divina. O mais trágico é ver como esse sistema perpetua a si mesmo. Os abusados de hoje muitas vezes se tornam os abusadores de amanhã, reproduzindo os mesmos padrões de controle que um dia sofreram. Gerações inteiras de crentes aprendem que questionar é pecado, que duvidar é falta de fé, que obedecer cegamente ao líder é a maior virtude cristã. Esqueceram-se de que os bereanos foram elogiados por examinarem as Escrituras, para ver se o que Paulo dizia era verdade. A verdadeira autoridade espiritual não precisa se impor. Ela se reconhece naturalmente. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, nunca manipulou emocionalmente seus discípulos, nunca usou táticas de controle. Sua liderança era tão atraente que Pedro pôde dizer: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando os líderes de hoje precisam usar ameaças veladas, culpa espiritual ou isolamento social para manter as pessoas sob seu controle, isso revela que sua autoridade não vem de Deus, mas a esperança. Ainda há igrejas onde o Espírito Santo é verdadeiramente o conselheiro, onde os líderes são servos e não senhores, onde os crentes são ensinados a depender de Cristo e não de homens, onde a palavra é aberta para exame, não imposta como decreto, onde o discernimento é cultivado, não suprimido, onde as pessoas são livres para crescer, errar, questionar e buscar a Deus por si mesmas. O apelo de Paulo aos Gálatas ecoa através dos séculos.
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A verdadeira igreja não é uma prisão espiritual, mas o lugar onde os cativos são libertos, onde os oprimidos encontram alívio, onde cada crente pode chegar confiantemente ao trono da graça, menos sem intermediários humanos, sem barreiras artificiais, sem medo de represálias. Nos próximos blocos, continuaremos expondo essas correntes que tentam prender o que Cristo libertou. Porque o Filho nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, não para trocar um Senhor por outro, mas para servirmos uns aos outros, em amor, como iguais perante a cruz. Em certas igrejas, os milagres têm hora marcada para acontecer. São anunciados nos folhetos, prometidos nos cultos, encenados com precisão teatral. Pessoas caem, gritam, supostamente são curadas, tudo sob o comando de um homem que parece ter mais controle sobre o sobrenatural do que o próprio Deus. Mas quando a poeira baixa e as luzes se apagam, quantas dessas manifestações são genuínas? Quantas são fabricações humanas vestidas de espiritualidade? A Bíblia nos alerta sobre os últimos dias, quando surgirão falsos cristos e falsos profetas que operarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. E o que vemos hoje? Homens transformando o sagrado poder de Deus em espetáculo barato. Curas que nunca são comprovadas. Profecias que nunca se cumprem. Milagres que mais parecem truques de mágica. Tudo para manter as plateias cativas. As ofertas fluindo e a fama do homem de Deus crescendo. Lembra-se de Simão, o mágico, que tentou comprar o dom do Espírito Santo? Ele queria o poder não para glorificar a Deus, mas para aumentar seu próprio prestígio. Hoje, muitos estão fazendo o mesmo, menos mercantilizando o sobrenatural, vendendo a unção como produto, transformando a fé em comércio. E o pior, quando as pessoas não são curadas, não recebem seu milagre, a culpa é colocada sobre elas. Sua fé foi pequena. Você não contribuiu o suficiente. Há pecado não confessado. Nunca sobre o falso profeta que prometeu o que não podia cumprir. O verdadeiro Deus não precisa de truques. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, não houve encenação, menos apenas fogo do céu consumindo o sacrifício. Quando Jesus curava, não havia plateia pagando para ver, menos apenas compaixão genuína. Por quem sofria, os milagres bíblicos aconteciam naturalmente, como fruto do poder de Deus, não como resultado de técnicas de persuasão ou manipulação emocional. Quantos hoje estão desiludidos com a fé porque caíram nesses engodos? Pessoas que depositaram suas últimas esperanças em milagres encenados, só para saírem mais feridas do que entraram. Doentes que abandonaram tratamentos médicos por promessas vazias, e quando o milagre não veio, já era tarde demais. Famílias que se endividaram para semear uma fé em cultos de prosperidade e colheram apenas frustração. Mas há um antídoto para esse veneno: o discernimento. A Bíblia nos ensina a provar os espíritos, a examinar tudo, a reiterar que o é bom. O verdadeiro milagre não precisa de propaganda, não depende de condições humanas, não tem preço. Ele vem pela soberana vontade de Deus, não pela habilidade de um pregador em emocionar plateias. Ainda há igrejas onde o sobrenatural de Deus se manifesta com integridade, onde os milagres não são anunciados com antecedência, mas acontecem espontaneamente, onde os enfermos são curados sem alarde, os oprimidos são libertos sem espetáculo, e toda a glória é dada exclusivamente a Cristo, não ao homem no púlpito. Logo vamos saber o porquê o povo de Deus precisa voltar a discernir entre o sagrado e o profano, entre o genuíno e o fabricado, porque nosso Deus não é um Deus de confusão, mas de paz, menos, e suas obras sempre glorificam seu nome, nunca o nome de homens. Uma das maiores tragédias do cristianismo moderno é que muitos perderam a capacidade de distinguir entre o sagrado e o igrejas que antes eram colunas da verdade agora abraçam doutrinas estranhas sem pestanejar. Pregadores que um dia proclamavam o evangelho puro agora negociam a verdade por popularidade. E o pior, ninguém parece notar. Não chegou com estrondo, mas infiltrou-se sorrateiramente enquanto todos estavam distraídos. Quantos hoje conseguem identificar quando uma mensagem contradiz as Escrituras? Quando um ensino sutilmente desvia da verdade? Quando práticas estranhas são introduzidas no culto como se fossem bíblicas? A falta de discernimento é tão grave que muitas igrejas já não conseguem mais distinguir entre unção genuína e emoção humana, entre revelação divina e imaginação carnal, entre mover do espírito e manipulação psicológica. O profeta Isaías advertiu sobre um tempo em que as pessoas chamariam o mal de bem e o bem de mal,
que poriam trevas por luz e luz por trevas. Isso nunca foi tão evidente como hoje. Comportamentos que a Bíblia claramente condena são celebrados, como nova unção. Pecados graves são tratados como fraquezas compreensíveis. Heresias descaradas são recebidas como novas revelações. E quando alguém ousa questionar, é imediatamente taxado de legalista, tradicionalista ou inimigo do avivamento. O apóstolo Paulo alertou Timóteo que nos últimos tempos muitos abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E como isso acontece? Não através de uma rejeição abrupta do cristianismo, mas através de um desvio gradual, um pequeno compromisso aqui, uma concessão ali, até que a verdade seja completamente distorcida. Muitas igrejas que começaram pregando o evangelho puro hoje são pouco mais que centros de autoajuda espiritualizada, onde a cruz foi substituída por psicologia barata e a santidade por positivismo religioso. O mais assustador é ver como falsos ensinos são aceitos sem questionamento. Deus me revelou, diz o pregador. E ninguém ousa examinar se essa revelação está de acordo com as Escrituras. É uma nova unção, afirmam, e todos aceitam, mesmo quando essas unções contradizem claramente o caráter de Deus revelado na Bíblia. Onde está o espírito dos bereanos que examinavam as Escrituras diariamente para ver se as coisas eram realmente assim? Mas há esperança. Ainda há um remanescente que não dobrou os joelhos a Baal. Ainda há igrejas onde a palavra é pregada com integridade, onde o discernimento é cultivado, onde a verdade não é negociável, onde os crentes são ensinados a pensar biblicamente, a examinar tudo e a reter o que é bom. Vou te revelar porque a falta de discernimento está levando muitos ao engano. Mas para os que amam a verdade há uma promessa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não uma verdade relativa, não uma verdade adaptada, mas a verdade imutável da palavra de Deus. As portas do mundo estão escancaradas em muitas igrejas hoje. O que antes era separação, agora é contextualização. O que antes era santidade, agora é relevância. A igreja que deveria transformar o mundo está sendo transformada por ele. A linha entre sagrado e profano, que já foi clara como cristal, agora está tão embaçada que muitos nem percebem quando a cruzaram. Jesus orou ao Pai: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mas hoje muitas igrejas parecem empenhadas em provar exatamente o contrário. Adotam métodos do mundo para atrair multidões. Imitam a cultura do mundo para parecerem aceitáveis. Abraçam valores do mundo para evitar conflitos. Uma igreja que parece cada vez mais com o mundo e cada vez menos com Cristo. O apóstolo João advertiu: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o que vemos hoje? Igrejas que adotam a linguagem do marketing para vender o evangelho como produto. Que usam técnicas de manipulação emocional aprendidas com gurus de negócios. Cultos que mais se parecem com shows de entretenimento do que com encontros com o Deus Santo. A busca por relevância levou muitas igrejas a abandonarem sua essência. Para agradar os jovens, abraçaram estilos musicais e linguagens que nada têm de cristão. Para atrair profissionais bem-sucedidos, suavizaram a mensagem da cruz. Para não ofender os visitantes, deixaram de pregar sobre pecado, juízo e arrependimento. O evangelho foi diluído até se tornar irreconhecível, um evangelho sem cruz, sem conversão, sem compromisso. Mas o que acontece quando a igreja tenta competir com um mundo em seu próprio terreno? Quando tenta ser mais engraçada que os comediantes, mais emocionante que os shows, mais descolada que a cultura popular, ela perde sua autoridade, sua singularidade, seu poder transformador. Uma igreja que não é diferente do mundo, não. Tem nada a oferecer ao mundo. O mais trágico é ver como essa secularização produz cristãos superficiais. Pessoas que frequentam a igreja, mas pensam como o mundo, que cantam louvores, mas adoram o dinheiro, que ouvem pregações, mas não transformam seu caráter, que têm forma de piedade, mas negam seu poder. Ainda há igrejas que resistem a essa maré, que entendem que ser sal da terra não significa se dissolver no mundo, mas preservar o sabor distinto do evangelho, que compreendem que ser luz não é se misturar com as trevas, mas brilhar em contraste. Nos próximos blocos continuaremos expondo essas distorções, porque a igreja foi chamada para transformar o mundo, não para ser transformada por ele. Nossa identidade não está na relevância cultural, mas em Cristo menos crucificado, ressurreto e glorioso. Houve um tempo em que as igrejas eram conhecidas por sua fidelidade às Escrituras, por sua paixão pela santidade e por seu amor incondicional. Os cultos não precisavam de pirotecnia emocional porque a presença de Deus era palpável. Os pregadores não dependiam de técnicas de persuasão porque o Espírito Santo convencia os corações. Os crentes não buscavam entretenimento, mas
Transformação. Esse cristianismo autêntico ainda existe, e é nosso único caminho de volta. O profeta Jeremias clamou: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Essa chamada ecoa através dos séculos até nós hoje. As antigas não são mero tradicionalismo, são os fundamentos imutáveis da fé que muitos abandonaram em busca de novidades. O bom caminho não é o mais popular, mas o que leva à cruz. A restauração começa com um retorno à autoridade suprema das Escrituras. Não às opiniões de líderes carismáticos, não às novas revelações, não às supostas profecias, mas à palavra de Deus, completa e suficiente. Toda experiência, todo ensino, toda prática deve ser provada pela Bíblia, não o contrário. Quando a igreja de Tessalônica enfrentou falsos ensinos, Paulo não lhes disse para seguirem novas visões, mas para guardarem as tradições que lhes foram ensinadas. A doutrina apostólica, precisamos redescobrir o verdadeiro significado da adoração. Não performances que exaltam homens, mas corações quebrantados que glorificam a Deus. Não emocionalismo vazio, mas encontro genuíno com o santo, como Jesus disse à mulher samaritana. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração que agrada a Deus não é sobre nós menos nossos gostos, nossas preferências, nosso entretenimento menos, mas sobre Ele. A igreja precisa resgatar a pregação da cruz não como metáfora, mas como poder de Deus para a salvação. Uma mensagem que confronta o pecado, exige arrependimento e oferece perdão. Como nos dias de Paulo, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, enquanto muitas igrejas correm atrás de métodos inovadores. O mundo precisa ouvir novamente a mensagem antiga menos simples, direta e transformadora. A santidade precisa deixar de ser um conceito esquecido e voltar a ser prioridade. A graça de Deus que salva também transforma, como escreveu Paulo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, justa e piamente. Uma igreja que não prega a santidade está traindo seu chamado. Mas como voltar? Começa com arrependimento. Arrependimento por termos nos desviado. Por termos trocado a verdade por mentiras confortáveis. Por termos abandonado nosso primeiro amor. Como as 7 igrejas do Apocalipse, precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja, menos lembrar de onde caímos. Arrepender-nos e voltar às primeiras obras. Em meio a tanta confusão, Deus preserva um remanescente fiel. Igrejas que ainda creem no poder do Evangelho simples. Pregadores que ainda tremem diante da palavra. Crentes que ainda buscam a face de Deus mais que bênçãos. Essa é a igreja que Jesus edifica menos, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. O caminho de volta está aberto. Não requer métodos inovadores, mas fidelidade aos fundamentos. Não exige criatividade humana, mas submissão ao Espírito. Não precisa de mais espetáculo, mas de mais santidade. A escolha é nossa. Continuar no caminho largo da apostasia ou voltar às veredas antigas, onde encontraremos descanso para nossas almas. Esta é nossa chamada final. Voltar a Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode restaurar o que está quebrado, reacender o que está apagado, levantar o que está caído. Que a igreja de hoje possa ser como a noiva do cântico, dos cânticos, que finalmente compreende: o meu amado é meu, e eu sou dele. Essa é a essência que nunca pode ser perdida, menos o amor puro e simples por Cristo nosso Senhor.